Olá, muito bom dia. Tudo na paz do Senhor Jesus. Um feliz domingo. Hoje, dia 5 de dezembro do ano 2021. Quem vos fala aqui é o pastor Nelson Andrade, da cidade de Valparaíso, São Paulo. Eu quero trazer uma palavra de meditação aos nossos corações. Quem está entrando aí, um bom dia, a paz do Senhor Jesus. Que a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida de uma forma toda especial. Eu quero ler aqui, Everton. Tudo bem? Bom dia, meu querido. Eu estou para ir para São Paulo, final do ano, se Deus quiser. Vamos meditar em Jeremias capítulo 1. Jeremias capítulo 1, o versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por herança. Eu quero falar aqui em algumas palavras sobre o preço do chamado. Quem está entrando aí poderia nos saudar ou dizer da cidade de onde que é, tá? Adriano Alves, um abração, meu querido. Eu quero falar sobre o preço do chamado. Nós vemos aqui o profeta Jeremias tendo o chamado de Deus. E muito interessante é que o versículo diz aqui, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Belfo Roxo, sim, eu lembrei, Adriano. O que eu acho muito interessante aqui é justamente a expressão, antes que você fosse formado, eu já te conhecia. É claro que o conhecimento de Deus é um conhecimento antes, durante e depois, porque Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Na onisciência de Deus nós temos a presciência, que é conhecer de antemão, conhecer tudo. Muitas vezes nós ficamos desesperados, nós ficamos pensando tanto o porquê das coisas, o porquê dos acontecimentos, porém Deus está no controle de toda e qualquer situação. E ser usado por Deus não é um acidente. Ser usado por Deus é um chamado. Deus nos escolheu na sua soberana vontade e Ele nos chamou. O seu propósito para conosco na terra. A vontade suprema de Deus é que nós possamos ser usados por Ele. É que nós possamos compreender que para todas as coisas há um propósito debaixo do sol. Uma vez que Deus determinou, vai acontecer. Uma vez que Deus falou, vai se cumprir. Ainda que tentemos fugir do plano, Ele nos chama, nos coloca no prumo, nos disciplina, nos prova, mas a vontade soberana de Deus é que nós possamos obedecer ao seu chamado. Existem dois tipos de chamados. Todos são chamados para a salvação. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de uma tal forma, de uma tal maneira, que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos
foram chamados para a salvação. E a vontade de Deus é que todos conheçam, reconheçam o Filho de Deus como enviado de Deus e que obedeça o seu chamado. Mateus capítulo 11, versículo 28 diz: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vamos ler aqui, Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui nós vemos o chamado de Deus para que o homem possa reconhecer a Jesus Cristo como enviado por Deus, a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Depois desse chamado geral, nós temos um chamado específico. O Senhor, ele tem um chamado maravilhoso, ele tem um chamado especial, para que nós possamos segui-lo, obedecendo, fazendo a sua vontade. Aqui nós vemos em Lucas, no capítulo 6, e o versículo 13, e quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Aqui nós temos Simão, o qual chamou Pedro e André, seu irmão, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Aqui nós temos um chamado específico. Observem que eu falei no início que Deus nos conhece de antemão, bem antes da nossa formação. E nós vemos aqui até a escolha de Judas. O Senhor conhecia, o Senhor sabia, mas não deixou de fazer um chamado para ele. Isso é algo que nós não compreendemos, que não sobe a nossa interpretação. Porque Deus ama a todos. Mesmo sabendo que Judas seria o futuro traidor, mas mesmo assim ele foi escolhido por Deus. Não me pergunte por quê. Mas na soberania de Deus, ele conhece todas as coisas, ele sabe de todas as coisas. Uma vez que Deus nos chamou, e este chamado é um chamado todo especial. Sabe o que é que eu acho muito lindo, maravilhoso, especial nesta palavra que eu estou trazendo? É que se talvez alguém olhasse para mim, não me escolheria. Eu sou um pastor. Hoje eu não estou dirigindo igreja, já fui missionário. Continuo fazendo a missão do Senhor de uma outra forma. Congrego na igreja O Brasil para Cristo. E quem sabe talvez se fosse alguém que quisesse me escolher, não me escolheria. Conheceria os meus defeitos e me deixaria de lado. Mas quem me escolheu foi o Senhor, quem me escolheu foi Deus, eu tenho certeza absoluta. Hoje eu prego muito nas redes sociais, prego a algumas pessoas na rua, na escola. Eu prego a palavra de Deus. Existem outros que pregam direto na igreja, eu não tenho pregado. Mas isso não me faz diferença, sabe por quê? Porque eu tenho um chamado de Deus. E ninguém tira a unção, ninguém tira o chamado. Quem não sabe valorizar, não valoriza, eu estou pouco preocupado com isso. Porém, quem me chamou foi o Senhor. Eu quero te falar uma coisa, Deus tem um chamado na tua vida. Quem sabe um chamado para ajudar com cesta básica, um chamado para interceder,
um chamado para ajudar alguém limpando a casa nos seus momentos de necessidade, um chamado para cantar, um chamado para viajar para outros países pregando a palavra de Deus, um chamado para uma casa de recuperação. Todos nós temos um talento, todos nós temos um dom, todos nós temos aptidões, temos habilidades e devem ser usadas na obra de Deus. Se em um lugar não reconhece, outro reconhece. Se alguém não te dá valor, outro te dá valor. Mas uma coisa é certa, quem nos valoriza é Deus. Como você deve reconhecer esse chamado? Como podemos saber que fomos chamados pelo Senhor, que fomos chamados para sermos usados pelo Senhor? Na realidade, muitos ficam parados, esperando uma luz brilhar ao fim do túnel, para que ele possa fazer a obra. Mas eu te digo, o momento é agora. Não deixe para depois o que você pode fazer hoje. A vida passa depressa, a vida passa muito rápido. Não fique esperando você cair no caminho de Damasco, como aconteceu com o apóstolo Paulo. Porque nem todos têm uma experiência extraordinária. Entretanto, não significa que não haja um chamado para você. O chamado de Deus aconteceu desde o ventre, ou antes, né? Mesmo antes que você fosse formado, eu já te conhecia e te dei as nações por herança. Agora observem que, ao sermos chamados pelo Senhor, nós temos um grande preço a pagar. Aí é um ponto fundamental da parte de Deus. E Deus permite que coisas aconteçam porque todo homem chamado por Deus tem um preço a pagar na sua história. Paulo pagou um alto preço. Eu não estou falando do preço da salvação, porque o preço da salvação já foi pago na cruz do Calvário. Mas o preço do chamado é muito grande. Sabe por quê? Porque nós somos chamados como profetas. Eu te dei as nações, né? Ele disse para Jeremias, olha, antes que você fosse formado, eu te conheci. E antes que saísses da madre, eu te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Eu não tenho dúvida de que eu sou um profeta de Deus. Com todos os defeitos que eu tenho, porque sou ser humano, todos nós temos. E Deus não nos escolheu porque nós somos bonzinhos. Deus nos escolheu porque Ele é bom o tempo todo. E o Senhor, Ele confunde muitas coisas. Deus, Ele chamou pessoas com defeito. Deus, Ele chamou pessoas que pudesse obedecer à sua vontade. E quando Deus investe em alguém, Ele investe porque Ele sabe trabalhar. Deus nem sempre Ele vai usar pessoas mais fortes, mais inteligentes, mais famosas. Porque na palavra de Deus nós encontramos Deus usando personagens bíblicos que não desistiram. Por exemplo, Caleb. Quem disse que a carreira acaba aos 70, aos 60, aos 80? Caleb tinha 85 anos. E ele conquistou, né? Quando ele entrou na terra e conquistou seu quinhão da terra. Nunca é tarde para nós sermos usados por Deus.
Caleb, ele tinha sobrevivido 40 anos no deserto, depois do êxodo no Egito. E aos 85 anos, ele é chamado para conquistar o território de Hebrom. Que ficou para os seus descendentes. Você pode compreender isto? Você pode aceitar esta palavra? Nós temos Eude. A única coisa que Eude tinha de especial era o fato de ser canhoto. A Bíblia não fala que ele era um homem forte, um homem que fazia proezas, milagres, mas ele tinha uma espada. Cuja espada ele escondeu debaixo da roupa. E quando ninguém estava olhando, ele usou a mão esquerda para matar o líder dos opressores moabitas. Ei, às vezes as pessoas olham para você e não te dão nada. Mas é no momento certo que Deus vai te usar. Quem sabe parece que você não apresenta nada de especial. Você não é destacado, teu nome não é mencionado. Mas isso não impede de Deus usar a tua vida e a minha vida. Nós vemos uma grande pessoa que foi a escrava da esposa de Naamã. Naamã, o general sírio, inimigo dos israelitas. A sua esposa tinha uma serva, tinha uma escrava. Havia sido capturada. Mas quando Naamã ficou leproso, essa escrava soube transmitir para Naamã a mensagem certa, a mensagem correta. Falando para ele sobre o profeta Eliseu. E Naamã visitou Eliseu, Naamã obedeceu as regras do profeta e foi liberto e foi curado. Nós vemos Amós. Amós, ele cuidava de gados. Trabalhava na terra. Era um homem do campo, era um homem rude, era um homem sem instrução. Mas foi Amós que Deus o chamou. Amós foi corajoso e denunciou os abusos que aconteciam naquela época. Ele foi perseguido, ele foi desprezado. Ele pagou o preço. Nós vemos Tiago, irmão de Jesus. O irmão mais velho de Tiago era Jesus. Que privilégio, que bênção, hein? E mesmo assim eles não acreditaram, seus parentes não acreditaram em Jesus. Como poderia o irmão que havia crescido, ser chamado de Salvador? Mas depois Tiago se converte. Deus nos dá oportunidades, Deus nos dá grandes lições, e Tiago foi um dos grandes líderes. Se tornou um dos líderes principais da igreja em Jerusalém. Tiago, ele até escreveu um livro do Novo Testamento. Valdiz Andrade, a paz do Senhor, minha querida, que Deus te abençoe. Vocês vejam, Deus chama pessoas. Deus chama vidas que muitas vezes parece não ter nenhum sentido, parece não ter nenhum valor. Mas Deus usa as coisas improváveis deste mundo para que nós possamos reconhecer o chamado de Deus. Queridos, nós pagamos o preço e precisamos realmente pagar o preço. Um grande abraço, Valdiza, que Deus abençoe, tá? Vocês observem o seguinte. Passamos por experiências, passamos por obstáculos, mas nós chegamos do outro lado. E eu quero te falar uma coisa, que Deus conhece a minha história, Deus conhece a tua história, Deus conhece a tua vida. Mas,
pagamos o preço. O preço, por sermos pessoas usadas por Deus, é muito grande. E seguir ao Senhor Jesus nunca foi fácil. E disse-lhes: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Mateus capítulo 4, versículo 19. Em Mateus 9, versículo 9 diz: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. O que é que nós precisamos fazer? Fazer a nossa parte. E o preço é nós passarmos uma vida de renúncia. Renunciar sempre. Estamos vivendo momentos difíceis, momentos tenebrosos, momentos de muitas calamidades. Porém, o homem chamado por Deus, ele faz a vontade de Deus. Ele obedece o chamado. Aqui nós temos Mateus capítulo 8, versículo 18. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para outra margem. E aproximando-se dele, um escriba disse: mestre, aonde quer que te fores, eu te seguirei. E o versículo 22 diz: Jesus, porém, disse-lhe: segue-me. Parteado o versículo. Seguir a Jesus é obedecer o seu chamado. Seguir a Jesus é fazer a sua vontade. Aqui nós temos Mateus capítulo 9, versículo 9. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. Ele, levantando-se, o seguiu. O que nós temos que fazer é obedecer. Seguir o chamado de Jesus. E o mais importante de tudo isso é que em Mateus capítulo 10, e chamando os seus 12, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Ele não os enviou de mãos vazias, mas deu-lhes poder e autoridade. E a presença dele, Mateus capítulo 28, diz assim, e versículo 19, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Querido, pode faltar tudo, menos a presença de Deus. Pode faltar roupa, pode faltar calçado, alimento. Acontece, vai faltar sim. Mas Ele vai providenciar, porque Ele está conosco todos os dias. Uau, quantas providências Deus ele fez na minha vida. E o preço é renunciar, querido. Renunciar a tudo. Precisamos estar dispostos. O requisito básico para ser usado pelo nosso Senhor Jesus Cristo é o poder dele sobre as nossas vidas. Esse poder nos envolve, esse poder nos capacita. Atos capítulo 1, versículo 8 diz o seguinte, deixa eu ler aqui. Atos capítulo 1 e o versículo 8 diz assim, ó. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O poder dele está sobre nós. A presença dele está sobre as nossas vidas. Isso é o que nos faz
levantar a cabeça. Pois uma das primeiras coisas que nós temos ao sermos usados pelo Senhor é buscar a preparação espiritual. Nessa preparação espiritual, o Senhor, Ele está nos capacitando, Ele está nos ensinando, Ele está nos mostrando, Ele está dizendo que somos instrumentos do Senhor, nos dispondo, nos colocando nas mãos dEle, para que Ele possa nos usar. Muitas pessoas às vezes não sabem como agir diante dos problemas que acontecem. Porém, o Senhor vai nos preparando. Buscar a Deus de todo o nosso coração, estudando a sua palavra, buscando a orientação do Espírito Santo. E o Espírito Santo é tudo. Ele que nos capacita, que nos revela, que nos dá poder, nos dá orientação, nos dá vida, nos dá consolo. Nós precisamos estar dispostos a nos entregarmos cada dia. Nada adianta estar preparado se não nos colocarmos completamente nas mãos do Senhor. E eu estou terminando. Eu te pergunto, como nós podemos colocar em prática esse chamado? Ajudando as pessoas nas pequenas coisas. Estar de olho aberto e ouvido atento às necessidades do nosso próximo. Que precisamos colocar em prática dia após dia, porque isto está morrendo no coração das pessoas. Quando nós servimos a Deus, nós amamos o próximo, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações. Portanto, meu querido, viva uma vida de oração. Viva uma vida na dependência do Espírito Santo. Deixe Deus trabalhar. Deixe Deus agir, deixe Deus fazer. Porque Deus sabe fazer e sabe fazer muito bem. Tenha intimidade com o Senhor. A intimidade com Deus é algo que nos eleva, é algo que nos enobrece. Suba ao monte da oração. Deixe a glória de Deus brilhar em teu rosto. Moisés, ele tinha essa comunhão com o Senhor. Ele falava com o Senhor cara a cara. Evidentemente no sentido metafórico, porque ninguém jamais viu a Deus. Quando você compreender que ser chamado por Deus é algo muito especial, eu termino dizendo o que falei no início, que Deus, ele nos conhece antes de nós nascermos. Aleluia. Apocalipse, capítulo 2, versículo 3, diz: conheço o lugar em que habitas. Deus nos conhece, meu querido. E por Deus nos conhecer, é justamente o motivo dele ter nos escolhido. Eu, como já disse, eu tenho certeza que Deus usa a minha vida.
Tenha certeza também de que você é uma pessoa chamada por Deus. Isso nos dá uma riqueza muito grande. Uma certeza soberana. E a glória da última casa será maior do que a glória da primeira casa. Que Deus em Cristo abençoe a todos neste domingo maravilhoso, neste domingo especial. Um grande beijo do professor e pastor Nelson Alves de Andrade.